Novidade é oficializada e o Fluminense pode ter um reforço importante na partida contra o Internacional. Teve rodada do Brasileirão ontem, né, terminando a última rodada. O resultado foi positivo pro Fluminense. O nosso adversário tem um desfalque importante para a partida da sexta-feira e o Fluminense também está muito desfalcado. A gente vai conversar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Desde já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. Fluminense está sendo indiciado no STJD devido a uma má conduta de seus torcedores na partida contra o Grêmio. Quem traz informação para a gente é a Netflu e ela dá conta de que o deputado federal Luciano Zucco protocolou uma denúncia contra o Fluminense lá no STJD por conta de gestos de nado que a torcida do Fluminense teria feito em direção à torcida do Grêmio, né? Fazendo claramente uma referência às enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. Então esse deputado protocola essa denúncia no STJD contra o Fluminense, né? Foi um caso ali isolado de alguns torcedores, mas ele protocola contra o clube. Aí vale lembrar, né? Já tinha acontecido algo semelhante em Corinthians e Grêmio, na Neoquímica Arena. Torcedores do Corinthians, alguns torcedores, né, de maneira isolada, fizeram isso e o Corinthians, à altura, foi punido, foi multado com 50 mil reais. Então esse deputado federal protocola essa denúncia contra o Fluminense. De fato, né, algo lamentável o torcedor partir para esse tipo de provocação tão baixa. Acho que não cabe isso no futebol. Foi uma tragédia muito grande que aconteceu num estado inteiro. Então fica aqui a lamentação. E agora esse deputado federal protocola essa denúncia no STJD, buscando, né, uma punição ao clube, ao Fluminense. Agora uma pausa rápida aqui para uma informação que chegou para mim essa semana. Vocês sabiam que 79 veículos são roubados por dia no Rio de Janeiro? Número absurdo, né? Então não dá para ficar andando por aí com seu carro, com a sua moto, desprotegidos, contando com a sorte. Então conte com quem entende de proteção. No Clube Unir existem preços que cabem no seu bolso. Pega o celular, aponta para o QR Code que está aqui do lado, liga para o número aqui em cima e faça uma cotação. A rodada agora finalmente se encerrou e ontem teve Internacional e Criciúma, né, lá no Beira-Rio, uma partida que importa muito ao tricolor, porque o Criciúma também está ali na briga contra o rebaixamento junto com o Fluminense. E o Criciúma foi derrotado por 2-0 para o Internacional e com isso segue na 14ª colocação. Se ele tivesse vencido aquela partida, ele passaria o Fluminense na tabela, o que não aconteceu. O Fluminense segue então como 13º colocado, tem 37 pontos, está a 3 do Atlético, que é o 17º, né? Ali na zona, primeiro time da zona de rebaixamento. A gente ainda está numa situação delicada, claro, mas ainda está a 3 pontos da zona de rebaixamento. E o nosso próximo jogo é justamente contra o Internacional, que venceu o Criciúma. E um dos autores dos gols, né, nessa vitória de 2-0 do Internacional, é o atacante Wesley, do Inter, que não vai poder jogar contra o Fluminense. Tá? Um desfalque confirmado do Internacional para essa partida, porque ele tomou o 3º cartão amarelo, então vai cumprir suspensão nesse duelo contra o Fluminense. Só que do nosso lado, né, o que a gente mais tem é jogador suspenso para essa partida. O Felipe Melo, ainda no banco de reservas, foi expulso. Né, na hora que saiu ali o pênalti, ele ficou muito revoltado, fez gestos, né, de que o Fluminense estava sendo roubado, gritou com a câmera, tal, foi expulso. E mesmo sem entrar em campo, vai cumprir essa suspensão, claro, contra o Internacional. Só que, para além disso, diversos jogadores que estavam pendurados na equipe do Fluminense tomaram cartão amarelo, tomaram o 3º cartão amarelo e vão ter que cumprir suspensão nesta partida. Olha como é que é longa a lista, é quase metade do time titular do Fluminense. É o goleiro Fábio, o zagueiro Thiago Santos, os meias Paulo Henrique Ganso e John Arias e o atacante Cauã Elias. São 5 titulares do Fluminense que estão suspensos devido ao 3º cartão amarelo e não vão poder atuar contra o Internacional. Então a gente vai ter uma equipe, né, muito mexida para essa partida, naturalmente. E de acordo com o José Ilan, isso é importante, tá? O Inácio voltou a sentir dores na lesão que ele teve no joelho e também vai ficar de fora. Então um jogador que poderia surgir ali como substituto do Thiago Santos para formar essa dupla de zaga com o Thiago Silva também não vai ter condições de atuar nessa partida. A gente deve ter o Manuel
formando ali a posição. Agora, do meio para frente é um time muito mexido. O Cano deve jogar no lugar do Cauê Elias, no meio campo deve formar Bernal, Martinelli, Lima e Keno, talvez, ali no lugar do John Arias, né? Então, assim, é uma situação muito complicada que o Fluminense vive. Por outro lado, o próprio José Ilan traz pra gente a informação de que não está descartado ainda o aproveitamento do Kevin Serna nessa partida. O treino dessa quarta-feira vai ser decisivo para definir a sua utilização ou não no jogo. Vale lembrar, né? O Serna teve uma lesão muscular na coxa e a expectativa inicial era de que ele sequer jogasse o resto da temporada, né? Só voltasse em 2025, mas ontem falamos aqui sobre uma informação trazida pelo GE de que ele vinha, né, o Kevin Serna vinha apresentando uma boa evolução e a tendência é de que ele ficasse à disposição logo após a pausa para a data FIFA. Depois desse jogo de sexta-feira, o Fluminense volta a campo somente na sexta, dia 22, contra o Fortaleza. Aliás, fica aqui o registro, né, a CBF botando o Fluminense para jogar sexta-feira toda hora, não tô entendendo isso, né, mas enfim, contra o Fortaleza na sexta-feira, depois da data FIFA, né? Vai ter uma pausa aí grande, e aí a ideia é que a tendência é que o Serna esteja disponível após essa parada, de acordo com o GE. A ideia é só ter ele em campo quando ele estiver 100% recuperado, né? E aí a ideia é que isso aconteça lá para a partida contra o Fortaleza. Mas o José Ilan traz essa informação, né? De que o aproveitamento dele não está descartado, dependendo de como ele performar no treino dessa quarta-feira, existe a chance dele ser relacionado para essa parte. Ainda mais nesse momento, né? O Fluminense está extremamente desfalcado, ele seria uma peça importante ali para fazer parte da relação. Vale lembrar, né? A gente comentou ontem aqui que 3 jogadores campeões brasileiros sub-17 com o Fluminense estão treinando com os profissionais e têm grandes chances de serem relacionados para essa partida. O volante Wallace Davi, os meias Riquelme e Isaac, né? Jogadores que têm se destacado nas categorias de base do Fluminense. Nesse momento cheio de desfalques, podem acabar ganhando a primeira oportunidade na equipe de cima nesse jogo tão importante de sexta-feira. Tem novidade anunciada de maneira oficial com maiores detalhes para a gente comentar aqui nesse vídeo. Só antes eu vou rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aqui nos assistindo a comentar aqui embaixo, dizendo o seu nome e de onde você nos assiste. A galera chega junto, deixa o comentário, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Antônio Nunes, de Laguna, Santa Catarina, para o Edival, de Araruama, para o Dirceu, de Lusiânia, em Goiás, para o Rogério, de Nova Friburgo, e para o Marcos de Souza, do Rio de Janeiro. Um abração para a galera tricolor ligadinha aqui na Central, convite sempre reforçado. E aí que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome, comenta aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar dessa novidade super importante que agora está cada vez mais oficial. A FIFA deu mais detalhes sobre o Super Mundial de 2025. A gente sabe que esse torneio vai ser disputado entre o dia 15 de junho e 13 de julho do ano que vem. O Fluminense, por ter sido campeão da Libertadores 2023, está confirmadíssimo. E agora a gente já sabe não só as sedes do torneio, mas também o seu formato, tá? Vão ser 11 cidades lá nos Estados Unidos que vão receber a competição. Ela vai ser majoritariamente disputada na costa leste dos Estados Unidos, mas tem 2 cidades da costa oeste que também vão receber jogos. Seattle, que tem inclusive o Seattle Sounders, né, um dos clubes classificados, foi campeão da Conca Champions de 2022, está classificado. Vai ter jogo lá em Seattle e também em Los Angeles, que também é na costa oeste. Já Orlando, na Flórida, vai ser a única cidade que vão ter 2 estádios. E a final vai ser em Nova York, no MetLife Stadium, que é um estádio originalmente ali de futebol americano, que tem capacidade para 82.500 pessoas. A lista completa de estádios que vão receber esse torneio, eu te falo agora. O estádio Hard Rock em Miami, o Lumen Field em Seattle, estádio Rose Bowl em Los Angeles, estádio Camping World em Orlando, estádio Inter Co em Orlando, estádio Mercedes-Benz em Atlanta, Geodis Park em Nashville, estádio Bank of America em Charlotte, estádio TQL em Cincinnati, Audi Field em Washington, Lincoln Financial Field na Filadélfia e o MetLife Stadium em Nova York, que é onde será a final da competição. E ontem, terça-feira, a FIFA divulgou de maneira oficial
o formato da competição. Já havia uma expectativa, né, de que o torneio fosse num modelo à la Copa do Mundo. A gente sabe disso, né? Para ser uma Copa do Mundo de clubes, inclusive vai ser de 4 em 4 anos essa competição. Então são 32 equipes divididas em 8 grupos de 4 equipes. E esse sorteio vai ter divisão de potes. A FIFA afirmou que vai ser levado em consideração ao máximo fatores geográficos e esportivos. E por que é importante frisar isso? Porque no começo de 2024, a gente chegou a trazer essa informação aqui para você, o Fluminense teve essa ideia, que foi prontamente acatada por Flamengo e Palmeiras, de enviar um ofício à FIFA solicitando que os campeões da Libertadores tivessem no pote 1 desse sorteio, que eu acho completamente justo, né? Você bota no pote 1, são 8 equipes, são os cabeças de chave, você bota os 4 campeões da Champions, os 4 campeões da Libertadores, são os 2 torneios continentais mais importantes que tem. Então foi feito esse pedido, esse ofício à FIFA pelos clubes brasileiros, que são os clubes campeões da Libertadores. Nessa divisão proposta, o pote 1 seria dessa maneira que eu falei, campeões da Champions e campeões da Libertadores. No pote 2, os campeões continentais da Ásia e os campeões continentais da África. No pote 3, os europeus classificados via ranking. E no pote 4, os campeões da CONCACAF, o clube do país sede, os classificados pelo ranking da Conmebol e o campeão da Oceania. A FIFA não confirmou se vai acatar essa solicitação feita pelos clubes da América do Sul, mas ela disse que a divisão dos potes irá levar em consideração ao máximo esses fatores geográficos e esportivos, tá? E aí é importante algumas mudanças, assim, uma grande novidade que vai ter nessa fase de grupos e nesse formato do torneio. A gente sabe, né? A gente conhece muito a Copa do Mundo, a gente sabe como é que funciona, são 8 grupos de 4, e aí as 2 melhores equipes de cada grupo se classificam para as oitavas, aí na parte das oitavas, quartas, semifinal, todos resolvidos em um jogo só. Caso de empate tem prorrogação, depois se continuar o empate vai ser decidido nos pênaltis. Mas tem uma grande novidade aqui, porque agora a FIFA vai utilizar o confronto direto como primeiro critério de desempate nos grupos. Ou seja, se 2 equipes terminarem empatadas, o resultado da partida entre eles é quem vai definir quem tem a vantagem na tabela ou não. Isso é uma grande novidade, a FIFA nunca tinha utilizado esse critério, mas após o confronto direto vai ser saldo de gols e gols pró. E aí já é uma coisa mais natural, né, que a FIFA costuma utilizar. É importante frisar, tá? Não vai ter disputa de terceiro lugar e questão de suspensão, tá? 2 cartões amarelos suspendem o jogador e essa contagem vai ser zerada nas quartas de final. Então tá aí, começando a tomar forma o Super Mundial, depois de todas as polêmicas que a gente trouxe aqui, né? Pessoal lá na Europa pressionando contra o torneio. A FIFA, por outro lado, conseguiu fechar um acordo com uma empresa chinesa para patrocinar a competição. A FIFA está bancando, o torneio vai acontecer, estão botando essa pressão, essa força para rolar esse Super Mundial em 2025 com a presença ilustre do Fluminense. Beleza, galera? Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo. Convido, claro, você que está ligado aqui na central a deixar o comentário. Você está ansioso para ver o Fluminense disputando esse Super Mundial em 2025? Deixa um comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.